O que é que você tem na boca, Maria? O que é que você tem na boca, Maria? Bem-vindos a mais um Vozes da Terceira Terra. Eu sou Ivar. Eu sou Arthur. Eu sou Gustavo. E eu sou o diabético. Também conhecido como Alexandre. Esse é o seu apelido. É o apelido. Diabético é o nome. O pessoal vai achar estranho que o Marcelo não está aqui. Eu acho que eles já não estão mais achando estranho, não. Então beleza. E hoje o tema é... Terror. Terror, pessoal, na sua aventura. Ou pessoal, ou pro grupo todo. Como narrar histórias de terror, Ou também a dificuldade de narrar histórias de terror, que é uma coisa que tenho percebido que nos fóruns o pessoal às vezes comenta, que eles têm dificuldade em colocar o esquema de terror mesmo num jogo de mesa. Eu acho que é mais difícil mesmo. Será? A gente tem que ver, eu acho que o sistema. Acho que o sistema Sim. contribui muito para um jogo de terror. Claro, também não vou fazer terror num jogo de Toon, por exemplo. Mas será que o sistema influencia tanto assim ou não? Eu estou aqui pensando, estou em dúvida ainda. O Alexandre, que é artista do teatro, né? Profissional, eu estava lá, eu vi seu trabalho de conclusão de curso. Alexandre, você pode explicar um pouco melhor pra gente qual que é a linha entre o terror e a comédia? Porque é uma linha tênue, ou não? Terror e comédia? Isso. Eu acho que tem, assim, é tão tênue quanto um campo de futebol, assim, Não, tem eu de acho um gol assim, até o não. outro. Eu acho que o terror e a comédia, você tem uma linha tênue para aquela cena dramática de terror não virar cômica. Drama e comédia, sim, são coisas distintas, mas o terror, ele, dependendo do... Isso, tem uma tudo que membrana. tudo que é exagerado vai acabar caindo no cômico. É virar né? pastelão. Tem uma digamos membrana assim. tanto fina drama que quanto- separa, né? Uma membrana de concreto, né? engraçadinho. Na atuação, assim, que eu trabalho mais com teatro, não com TV e cinema. Esse terror vai existir na TV e no cinema. É até uma coisa que eu acho interessante se existisse terror no teatro, mas não é uma vertente muito... Por quê? Porque você acha que não poderia cair num pastelão, cara? Você criar um monstro? Não, eu no acho que é teatro? porque teatro, geralmente, eu vou até ser meio preconceituoso, é uma coisa mais antiga, mais que você vai encenar cena de Shakespeare, e eles não escreviam sobre terror. Então, quer dizer, digamos que no teatro, deixa eu entender aqui, talvez não exista tanto terror, porque a cena é focada mais nos atores do que na experiência do público, seria isso? Sim, pode ser, ó, tipo Hamlet. Uhum. O Hamlet que tem o... É Hamlet que tem o ser ou não ser, né? Não deixa eu pagar esse mico tão grande. Tem o fantasma do pai, tem as cenas da caveira, do coisa. Ele é todo sinistro, todo macabro, o Hamlet, mas ele não é um terror. Digamos, é do palco pra dentro e quem tá do palco pra fora assiste isso, mas não sente o terror do personagem. Seria mais ou menos isso? E eu acho que também porque o objetivo do diretor e do autor do texto, no teatro geralmente não é assustar, não é dar medo, não é fazer isso. Então, o objetivo é sempre outro, por enquanto. Eu gostaria muito de ver uma peça que me desse medo, é uma coisa que eu tenho Mas vontade a peça mesmo. do médico e do monstro não tem aquela parte que dá um suspense, dá um medo, assim? Eu acho que não. Eu acho muito difícil em cena ter essa sensação de terror, que eu acho que até no RPG é a mesma situação. Mas você criar a atmosfera propícia para que haja aquele suspense, aquela... Então, vamos primeiro tentar, Ivar. Mas o Médico e o Monstro não seria, por exemplo, mesmo na origem dele, que era literária, não era um conto de terror? Não, o Médico e o Monstro não é um conto de terror. Não é um conto, mas quando ocorre a transformação, ele tem que passar pelo menos um certo terror para a pessoa que está assistindo. Tem aquele filme do Mistério de Mary Shelley, que é sobre o Médico e o Monstro, com a Julia Roberts. Aquilo passa por um terror tênue, assim, eu diria, mas tem alguma coisinha. Mas vamos então tentar definir o que é terror. Vai ser uma coisa meio difícil, mas vamos tentar. Focado no geral ou focado para RPG? Focado no geral, por enquanto. E, lógico, serve para RPG. O terror tem que ter monstro ou não? Não. O terror tem que assustar? Ou o terror tem que deixar a pessoa aflita? Só uma pergunta antes de a gente responder essas.
Existe diferença entre terror e horror ou são as mesmas coisas? VAR. Tô pensando. Eu, como ouvinte do Vozes, é a primeira vez que eu vejo o Ivar sem uma pauta na mão. Então... É, cara, difícil. Pois é. É que hoje eu vim aqui meio assim... Não entrega, Gustavo. Não, olha o tamanho da pauta. Mexe aí no... Mexe aí. Ó a Na papelada. verdade, eu decorei a pauta, mas... Esqueceu. Eu achei que iam ser gravadas outras coisas, então, sabe? O cachorro comeu meu dever de casa. Não fiz, e daí? Tá? Será impossível? Sou seu empregado agora? Eu não, tô aqui como convidado só. Então vai Mas lá, aí que Ivar. tá. Primeira e última vez. Nós somos empregados dos ouvintes. Somos. Verdade. Ivar, horror e terror, tem diferença? Olha- Um começa com T, outro começa Não passa a bola, não, que eu perguntei pros três, hein? Não tem. Tá. Se vocês quiserem responder. Não, eu passei por Ivar porque como Olha, ele tem uma... não saberia dizer. Minha opinião. Eu acho que não, mas é a minha opinião. Não pesquisei, não tenho noção exata de se existe uma ou não. Eu também acho que não existe diferença. Suspense pra terror ou horror, Não, sim. aí sim, aí. Mas horror e terror eu acho que não. Se algum ouvinte tiver Vai lá no uma TPK descrição, Brasil, por favor. por favor. Por exemplo, uma coisa interessante aqui no Brasil, nós chamamos certos filmes de filmes de terror. No inglês, eles chamam de horror films, os mesmos filmes. Então usam a palavra horror para o que a gente em português chama filme de terror. Então, isso só, por isso que eu estou nessa confusão mental, sabe? Eu pensei em já diferente, mas isso eu preciso ver. Às vezes, tipo, o terror pode cair nessa questão do monstro que pode acabar sendo cômico e o horror ser uma coisa um pouco mais aflição e medo pessoal. Não sei. Vamos partir para umas derivações, por exemplo. Uma situação terrível e uma situação horrível. Teriam diferença? Aparentemente, pra mim, não. Cara. Então, né? Eu fico nessa, assim. Fica... Por isso que eu não consigo bater o martelo. É assim ou não é assim? Estou pensando ainda. Mas enfim. Ok. Vamos seguir então. Sistemas. O sistema influencia muito na questão do horror, ou não? Eu acho que o horror não tem como você fazer uma aventura de horror se um sistema é muito focado no game, no jogo. Tipo, um D&D. Eu acho que influencia, mas não tanto assim. O ambiente que vai usar, como vai ser contada a história. Se você não quebrar o clima com muita rolação de dado também, depende muito. Será que você acha que rolação de dado quebra o clima do terror? Assim, você tá naquele clima assim, não sei o que tal, rola o D10. Pô, meu, calma, né? Calma, tô aqui começando a me cagar, você já quer que eu role um D10? Tem que saber, o cara tem que saber contar muito bem a história. Eu acho que pra fazer um RPG de horror, o cara tem que, o DM, ele tem que saber contar muito bem a história. E pegar em alguns pontos que a pessoa realmente sente alguma coisa. Né? Mas pontos do personagem ou da pessoa em si? Da pessoa. E você, Ivar, o que você acha? Ou pegar um assunto geral, tipo, vou falar sobre fantasma. Que, querendo ou não, assim, tem pessoas que acreditam mais, acreditam menos, mas quando você tá naquela rodinha, assim, à noite, meia luz, e começa a falar de espírito, cada um começa a contar um caso, minha irmã viu meu avô no dia do enterro, sei lá o quê. Já sobe aquele arrepio, Isso, né? Espinha, assim. Tem pessoas mas que já sobe aquele arrepio pra quem sente pavor. Pra quem nisso, acredita. Né? Você acha que é tudo pra quem acredita? Não, eu vou até citar uma frase que é do Lovecraft. O pessoal que já ouve a gente deve conhecer. Que fala o seguinte, que... Deixa eu ver se eu consigo lembrar dela direito. Não fiz pauta hoje, vou ter que fazer de cabeça. Diz ele que o sentimento ou a emoção mais forte que existe no ser humano é o medo. E o tipo de medo mais forte que existe é o medo do desconhecido. Então, se você trazer para o RPG esse tipo de definição, eu acho que muito pelo menos o começo de uma boa história de terror ou de horror seria você não tendo a noção do que vai acontecer ou do que pode acontecer com o seu personagem. Especialmente se não é comum acontecer em RPGs, vamos supor, pegar um exemplo de filme de terror que assim, é o tipo que eu não consigo ver porque me dá pesadelos durante uma semana direto, sabe, de acordar gritando. Jogos mortais, onde você vai participando daqueles jogos, você vai perdendo parte do corpo, você vai ficando mutilado, você vai sentindo dor e você realmente não sabe o que vai acontecer com você até que a coisa acontece. E quando você está no meio, aí sim te dá aflição, te dá aquela vontade de daquele desespero. Então, por exemplo, se fosse um jogo de RPG, onde o meu personagem de repente entrasse em combate com um monstro e em vez de perder pontos de vida, perdesse um braço, perdesse uma mão e aquele dano não pudesse ser curado, isso vai, digamos, quebrar a ideia que eu tenho do meu personagem. Aquele personagem que era um guerreiro forte, agora tem uma mão a menos ou duas mãos a menos.
E agora? Ou, quer dizer, ou sai da mesa, por exemplo, não eu, né? Mas a pessoa ou sai da mesa, ou se a história estiver muito boa, a pessoa começa a se sentir aflita, porque ela não sabe o que vai acontecer com o personagem dela. Pensando mais ou menos por aí. Então existem certos sistemas que são mais propícios a isso. Existem certos sistemas que, como o Gustavo falou, a resolução é baseada no dado, tudo bem, você não sabe o que vai acontecer, mas você sabe o que pode acontecer. Você tem um certo naipe de possibilidades. Pensando mais por esse lado. Então, o Call of Cthulhu mesmo, né? O próprio Call of Cthulhu. Que ele tem, se não me engano, os pontos de medo do personagem de como é que chama? De sanidade. Tem a mecânica de sanidade. Sim. Que das grandes dificuldades desse jogo realmente é colocar o jogador no clima, que muita gente que eu vi tentou jogar, falou, foi legal, mas o grupo não chegou a sentir o medo que tem que se sentir, porque você está lidando com criaturas milenares, monstros que vão tentar dominar a Terra. Mas durante a sessão de jogo você não consegue sentir. Eu acho que cai na mesma coisa do RPG engraçado. O Toon. Você vai jogar Toon, você tenta forçar tanto, fazer graça, dar risada, que não funciona. O jogo acaba ficando sem graça. Eu acho que no terror, às vezes, corre esse risco também. Você tenta fazer tanto esquema, tanto a ambientação, que alguém faz uma piadinha e acabou. Você sai do clima e já voltou para a realidade. Você quebra todo o clima. É muito difícil. Então, quer dizer que, tanto para uma Toons quanto para um horror, o que vai diferenciar é a capacidade de narração, e a absorção do da mestre. pessoa, Acho que concentração do grupo também. A capacidade do grupo de se manter dentro daquele ritmo, daquele esquema. É que você tem que preparar um clima. Você mesmo fala que o melhor jogo de vampiro que você teve foi quando você jogou uma vez numa estufa, no escuro. Foi um clima. Foi um clima que o cara montou, botou vocês no escuro com uma vela só, numa estufa, e começou a jogar vampiro. Vermelho não tinha nem dado, não. Você me falou, né? Não tinha dado nada, foi só no logó. Então, foi pura imaginação, não teve nada de regra. Tipo, regra tinha, mas não tinha nenhum advogado de regra enchendo o saco lá e o negócio fluiu. E vocês acham que o ambiente interfere muito? Interfere. Tanto é que live de horror funciona. Um live de terror é fácil acontecer. Já um tabletop, um jogo de mesa é bem mais difícil. Falar um pouquinho, não de live especificamente, mas é uma coisa que eu li há um tempo atrás. Era, na época, vamos dizer que eu vou misturar aqui tópicos de RPG, teatro e parque de diversões. Para dar uma ideia desse negócio de por que a ambientação é importante. Havia um cara, deixa eu ver, o texto eu li faz uns 3 ou 4 anos, que o cara era especializado em montar casas mal assombradas, onde as pessoas pagavam ingresso para ir lá e se sentiam totalmente assustadas. Tem uns filmes, né, que falam até sobre isso. Não vou me recordar o nome, mas acho que tem uns 3, 4 filmes que falam isso. Casa, Castelo, não sei o que. Eu não sei, eu não consigo ver filme de terror. Né? Não existe. Mas assim, basicamente a premissa por isso que eu falei parque de diversões, a premissa é basicamente parecida com aquelas das noites do terror, que acontecem em Play Center, Hopi Hari e parques do tipo. Só que nessas casas mal assombradas, nas noites do terror, os atores, os monstros não podem tocar nas pessoas. Nessa casa mal assombrada, eles podem. Você assina um termozinho lá que você está de acordo com tudo que pode acontecer. Então você pode sair molhado, manchado, você pode tomar um empurrão, você pode cair, você pode fazer um monte de coisa. Então eu acho que tanto a atmosfera da casa escura, iluminada por vela, um monte de nicho de onde pessoas ou bichos ou, digamos assim, armadilhas podem acontecer, isso atua muito mais na pessoa do que no suposto personagem. E o engraçado é que por mais que a pessoa pague e saiba que aquilo é uma atuação, ela se assusta. Porque a ambientação é muito bem feita. Então você tira a pessoa daquela zona de conforto. Quando você está jogando, seja o RPG que for, você sabe que você, Arthur, você, Gustavo, você, diabético, ou Alexandre, tá? Eu e vai. Vamos deixar um negócio muito sério aqui. A gente, naquela hora, a gente tá de fora, estamos manipulando fantoches, manipulando personagens. Então a gente sabe, o que acontecer, tomar pedrada na cabeça, tomar uma espadada no meio do bucho, sabe? Perder uma perna, vai acontecer só com o personagem. Quando a coisa começa a ameaçar você diretamente, o negócio é um pouco mais embaixo. Quando no RPG, especialmente com personagens que já passaram por muitas aventuras, e você, às vezes, está até um pouco mais apegado a ele, você corre o risco de perder o personagem, é o risco real mesmo, você se identifica um pouco mais. Algumas pessoas mais, algumas menos. Eu, até um tempo atrás, me apegava muito aos personagens. Ficava chateado se alguma coisa acontecesse de ruim com eles. Hoje em dia, nem tanto, mas naquela época, para mim, por exemplo, era mais fácil eu entrar num clima de terror do que hoje em dia. Mas eu acho que a ambientação, sim, a ambientação, e especialmente o foco, talvez, nos medos ou nas inseguranças do jogador. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Assim, a chance de você fazer a sessão pegar mais no terror ou no horror é maior.
Foi o que eu citei no começo. Você tem que mais ou menos conhecer o time que você tem aí de jogadores e começar a focar naquilo que eles têm medo. Tem grupos que não dá, não adianta nem tentar você jogar uma sessão de terror, porque não vai funcionar. Tipo, eu e meus amigos, o grupo que eu costumava jogar, eu tentei uma vez, não funcionou, tentei a segunda, não funcionou, desisti. Falei, não vai dar certo. A gente solta uma piada atrás da outra durante a aventura, a gente se diverte, tudo, mas não vira um terror. Você está tentando criar um clima, bota uma sala cheia de neblina, com teia de aranha, toda escura, com pedra pingando, não sei o quê. Aí o cara solta umas, todo mundo dá gargalhadas e fala, cadê? O vampiro vai entrar por onde agora? Vampiro, monstro, seja lá o que for, né? Então, o nosso mestre, algum ouvinte, quer montar uma história de terror. O que a gente pode ajudar ele a desenvolver essa história? Acho que o primeiro passo é a gente tá preparar falando, o grupo. Preparar o grupo. Acho que o grupo é muito importante. Pedir a todos a concentração, não ter distrações. Grupos grandes, eu acho que jamais. Não, tem jamais. Que ser grupos pequenos. Quando você está num grupo grande, você tem segurança nos números, sabe? Quanto mais gente, mais seguro você se sente. Mais pessoas? Você se sente mais seguro e você não entra no clima de terror. Ah, sim, entendi. Você mestre. Não, você jogador, perdão. O jogador fica mais seguro. Ok, né? então poucas pessoas. E aí, por exemplo, você tem uma mesa, um mestre com 7 jogadores. Cara, são 7 contra 1. Não adianta o mestre criar situações mais aterrorizantes possíveis, porque existe um número de pessoas ali... Cabeças pensantes de cabeças ou não? pensantes. Vamos dizer que sim. Tá, ok. Vamos dizer que sim, que estão juntas para não serem aterrorizadas. Tanto que em filmes de terror, geralmente nos clássicos, você só morre quando tá sozinho. É verdade. Ou transando. Mas isso fica para outro assunto. Mas é que você não está concentrado no seu ambiente. Mas geralmente é isso. Você se separou do grupo, você morre. Verdade. É que o problema aqui em grupo grande é que o primeiro espírito de porco que querer sair da ambientação, ele quebra a história em toda para todo mundo, né? Ambientação, uso de velas, sair dessa zona de conforto e ir para algum lugar, isso você acha importante ou não? Eu acho. Sim. Pro mestre, tipo, nosso mestre quer jogar na praça à noite, ou quer jogar no... Primeiro vamos tomar cuidado jogar na praça à noite, perigo de ser assaltado, de ser estuprado, morto. E pode aparecer o Marcus Glass. Marcus Glass, o cara que está na sua frente, na sua trás e nos seus lados. Isso é uma história que ficou depois. Mortal esse cara. Ok, então o cara tem um porão na casa dele, todo cheio de teias de aranha, caixas que nem ele sabe o que tem. Interessante. Você tira os jogadores da zona de segurança, o lugar que eles já conhecem. Isso. Sabe? Aquele lugar que eles se sentem seguros e protegidos. Aí você está mexendo com a parte menos consciente deles. Você está trabalhando o subconsciente ou o inconsciente ao levá-los para outro lugar. Diferente da mesa de jogo tradicional. Porque é complicado você mexer com o emocional da pessoa, igual a gente está aqui, sentado num quarto com paredes brancas, muito bem iluminado, todo mundo sentado confortavelmente, uma coisinha na mesa para comer, um negócio para tomar. E a pessoa está confortável, você não vai mexer no psicológico dela. Agora, se coloca ela em pé, num lugar desconfortável, num lugar escuro, que ela mal está enxergando o mestre, e o mestre fica brincando também de sombra, tipo, vai para um lado, vai para o outro, começa a caminhar, aí muda a história. Imagina, tipo, eu lembrei do nosso amigo Thiago agora, colocando uma sala cheia de bonecos, assim. Tipo, boneca, ele tem medo de boneca. Bonecos pendurados a meia luz, assim, com uma luz de vela. Na verdade, assim, o Thiago tem medo, assim, daquelas bonecas que ficam de olho aberto à noite e que quando você deita a boneca, ela fecha o olho, sabe? Parece que ele tem um trauma de infância em relação a isso. Isso é interessante, cada um buscar o mestre tentar buscar alguns traumas. O medo de cada um, né? É uma coisa legal também de ser feito. Isso aparece no RPG Wraith, na parte pro mestre. Se o mestre souber alguma coisa que o jogador, a pessoa tenha medo, que ele pode tentar usar aquilo até certo ponto, não a ponto de deixar a pessoa mais traumatizada do que já estava, né? Para melhorar um pouco para deixar a questão do horror pessoal um pouco mais forte, um pouco mais presente. Eu acho que trilha sonora também é uma coisa muito... Qualquer aventura que eu mestrei até hoje, se eu pudesse, eu colocava um som, uma trilha para botar no clima. Eu acho que terror é importantíssimo isso. Ajuda bem, ajuda bem. Não vai botar um rock pauleiro, alguma coisa, mas uma coisa mais ambiente, sombria, assim, né? sombrio, eu acho que é muito legal.
Punk Sinatra? Adereços, tipo, fotos, imagens, ilustrações ou... Eu acho que ajuda também. Tudo que ajuda a ilustrar o que você está tentando mostrar. Aquele mestre espírito de porco arruma aquele sangue falso, aquele sangue do diabo. Aquele sangue cor-de-rosa. Joga na roupa de todo mundo, meu Deus, depois o sangue some. Eu acho assim, quando você joga RPG, especialmente os tradicionais, você trabalha com audição e visão. Audição, se for um sistema sem tabuleiro, e visão, se for com miniaturas e tudo. Quando você começa a mexer com outros sentidos, ou quando você começa a distorcer esses dois sentidos, por exemplo, com música, com trilha sonora, é que eu acho muito difícil mestrar com esse tipo de ambientação. Para mim é complicadíssimo trabalhar com trilha sonora e mestragem ao mesmo tempo, mas é uma coisa minha. Mas quando você trabalha, você distorce a visão das pessoas. Por exemplo, diminuindo ou apagando as luzes, trabalhando só com luz de vela. Quando você trabalha com a parte tátil das pessoas, vamos lá, você vai pegar... Eu lembro de uma coisa que tinha, acho que um programa de auditório, não sei o quê, em que as pessoas tinham que colocar a mão em caixas e pegar alguma coisa lá dentro, e cada caixa tinha um nome de alguma coisa que tinha dentro, supostamente. Então, só que a pessoa não via o que tinha dentro da caixa. Quem estava olhando o auditório sabia porque a parede da caixa que ficava voltada para o auditório era de vidro, né? Uhum. Então, por exemplo, tinha lá, eu vou colocar a mão numa caixa de beiço de vaca. Assim, quem estava no auditório sabia que era pêssego em calda. Mas quem estava botando a mão lá, no beiço de vaca, cara, a sensação é horrível. Tinha lá também olho de morcego, que era sagu, sabe? Nossa. Então a pessoa botava a mão para tentar catar uma chave. Então você trabalha, por exemplo, com o tato da pessoa. Se você entregar um objeto esculpido em madeira, você entregar uma carta escrita ou algum telegrama, especialmente no caso do Call of Cthulhu, dá uma sensação diferente. Trabalhar com olfato também, você tem... Aproxima da realidade, assim, do pessoal. Não, você está mudando a referência da pessoa, a referência sensorial da pessoa. Se ela está acostumada a ouvir histórias, é só audição. Mas ela vai começar a sentir a história de outras maneiras. É que isso dá um trabalho para você preparar para um jogo que acontece toda semana. É muito complicado. A gente tem mil coisas para fazer. Uma caixa de vidro cheia de pêssego em calda não é fácil, Sem falar o custo, né? O cara vai botar a mão, vai estragar tudo. Você pode pegar uma caixa de sapato... Não, vai vazar a calda pelo lado. Aí vai ser um terror para quem for limpar a sala onde está sendo o jogo. Não, mas isso é muito interessante. Coisas nojentas, geralmente molhadas ou pegajosas. Isso tem, né? Às vezes que eu fui, tinha sempre na Bienal, cara. Essa interação entre as artes. Você tinha que enfiar a mão dentro de... Não precisa ser coisas pegajosas e nojentas. Pode ser, por exemplo, um lugar cheio de pregos. Só que você arranca a ponta dos pregos só pra você sentir aquela... Mas é que o terror, ele é pegajoso, falando de forma tátil. Eu lembrei da coisa. Pense em monstros, eles são pegajosos. Eles são grudentos. E o monstro, falando cara? Em coisa, só uma dica para os ouvintes. Falando em coisa. Pessoal, vocês que já viram aquele filme antigo na sua adolescência, quando você era criança, viu aquele filme de terror que você acha legal pra caramba? Tipo? Qualquer filme de terror, assassino. Brinquedo Assassino, It, qualquer coisa parecida, nossa. A Coisa, A Mosca. E na sua cabeça, tá legal aquele filme? Não assista de novo. Não vê ele de novo, por favor. Concordo. Não vê o filme de novo. Porque se você vê o filme, você vai ver que o filme é uma porcaria. O filme não presta. E aquele medo que você sentia do negócio quando você era criança e adolescente... Vira comédia. Por isso que eu falei que o negócio é meio tênue, cara. A magia da infância e da adolescência se desfaz. Cara, não assiste. Eu peguei uma maratona com a minha namorada para ver alguns filmes de terror que eu queria ver. Eu comecei a dar risada. Tinha tal do It lá, que é o palhaço assassino lá. Até o final é muito bom. O final... Quando eu era moleque, eu morri de medo daquele filme. Eu ri o filme inteiro, cara. Uma dica também é, se o mestre quiser colocar um monstro, um ser, sei lá o quê, nunca mostre um monstro direto pros personagens. Falou, né? O terror do desconhecido, né? Mostre pedaços, ou silhuetas, ou... Os indícios, aquele filme que passou faz pouco tempo, Fenômenos Paranormais, alguma coisa assim, não lembro como é que chama. Então, Atividade Paranormal. O filme é bom porque você não vê
o que tá assombrando o casal. É verdade. Você fica o filme inteiro, só escuta barulho, você vê uma pista aqui, outra, você não vê nada. Tá tudo na sua cabeça, você imagina o que seja aquilo que tá causando, mas a sua imaginação é muito pior do que qualquer coisa que o diretor pudesse mostrar. Exatamente isso, porque você trabalha com a imaginação da pessoa. Cada um imagina a pior coisa que pode aparecer. Exato. Por isso que é legal não mostrar. Tem um da mesma linha que é o Contato de Quarto Grau também, que segue, não sei se vocês assistiram, mas segue a mesma linha também. Não assisti. Saiu faz pouco tempo. Como é que, o que rola no filme? Esse é mais sobre abdução, tá? E não mostra nada de abdução, é tudo da cabeça da mulher. Não é da cabeça da mulher, mas ela vai... Ó, spoiler. Eu não tô querendo falar porque é spoiler, mas se eu falar... Mas assistam, gente, vai assistir. Ele trabalha muito mais com indício do que... Isso, é igualzinho o Atividade Paranormal. Não é igualzinho porque a temática é diferente. Vamos comparando mas, assim. Eles são... Você fica mais assustado pensando no que vai acontecer do que é mesmo. Pegar alguns filmes clássicos, por exemplo, o Alien, o primeiro Alien. Vamos deixar isso pro leia, ouça, veja e jogue. Vamos lá, o que a gente tem... Nossa, terror é o que mais tem, né? Tem bastante. Mas eu acho que é aquele negócio, não adianta ver um filme que você achava de terror e não conseguiu usar. Os filmes antigos desencanam. Se vocês têm medo, continua com medo, não vê não. Se você é adolescente ou quase uma criança, assista, porque você vai ter a magia da infância e da adolescência. Vamos lá, vai ficar alguns dias sem dormir, dependendo da sua idade. Mas é legal. Eu tô sem dado aqui pra gente ver quem começa. Eu já comecei. Vamos deixar os novatos começarem? Pode começar, Gustavo. Novatos, Gustavo. Filme? Gustavo, você que só participou do Vozes da Terceira Terra, falando 2 frases até hoje, que eram no comecinho do episódio do Dia da Mulher. Antes da gente ser amarrado. Eu acho que foi assim, quem está abrindo a porta e aí socorro. Foi isso. Mais ou menos, Isso. Teve a sua imitação de Wookiee que não entrou no podcast também. Mas tá guardado. Então maravilha. Mas enfim. Então. Vamos lá. Leia, ouça, veja e jogue. Ou jogue. Não, eu já até citei, né, filmes de terror, legal de ver esses Quais? dois. Atividade Paranormal, Contatos Imediatos de Quarto Grau, são 2 filmes bons de terror pra ver. Vocês estavam começando a falar de Alien, o que vocês estavam falando de Alien aí? No Alien 1, você mostra muito pouco do monstro, e por isso que ele é tão assustador. Sim. No Alien 3 e no 4, você na verdade, mostra o Alien bicho 1, metade do filme. O Alien 1 só aparece quando estoura a barriga do cara lá, que tá comendo macarrão, Mas cena depois clássica. ele não aparece por inteiro, toda hora. Não. Isso que é legal. Então, realmente, a imaginação das pessoas trabalha com muito mais força. Onde que ele tá, né? Sempre... E que é realmente o medo do desconhecido. No Alien 3, uma coisa interessante é... Tudo bem, alguns já conhecem o monstro, os personagens já conhecem o monstro, mas aí vem um outro medo, que é o medo da impotência. Eles são umas 30 pessoas naquela coluna penal, mas não existe armas, não tem como combater aquele monstro. Os caras têm que pensar muito para chegar numa solução. Essa é uma outra forma de você, talvez, tentar instilar o medo. Instilar o medo. Você deixar o personagem, ele é muito dependente, por exemplo, das suas armas, seus equipamentos e poderes mágicos. A hora que você tira isso do personagem, o jogador já teme pela segurança dele. Então é um outro tipo de medo que pode ser encarado também. O que mais, Gustavo? Jogue? Jogue? Leia? Tem. Jogue você tem. Você joga pra caramba. Jogos algum videogame, alguma coisa assim? Ultimamente, cara. Um jogo que me fez dar uns gritos de medo há um tempo atrás. Como que você gritou de medo, Ivan? Legal. Tudo bem, então. Essa coisa... Ui! Não, isso não. Mas o primeiro Resident Evil eu ia citar dava uns sustos legais, assim. Alone in the Dark 4, também. cara. Alone in the Dark 4. Eu não joguei 4. Nossa, Alone in the Dark 4 parece um filme, assim. O 4 é o do que lançaram no... Que você jogava com o homem, com a mulher. Isso. Que o homem começava fora da casa e a mulher... Isso, a mulher dentro da casa. Esse é muito bom. Cara, é muito tem umas bom. horas que dá aquele flash. Dá um trovão, né? O relâmpago do trovão e aparece... Aparece um monte de criatura na tela, você fica olhando, ai meu Deus, assusta, cara. Assusta. Exato, Verdade. Quando você tem um lampejo, é como se fosse assim, você dá a partida na serra elétrica, que é a sua mente, e depois aparece tudo. E o esquema da lanterna é muito bom também, que o jogo é inteirinho escuro, você não enxerga nada. A única visão que você tem é da luz do foco da sua lanterna. É muito bom. Tem um novo jogo que vai sair agora, que é o Alan Wake, e é esse estilo mesmo. O cara só tem uma lanterna, quando vem muito bicho ele acende um flare, mas é só na parte da luz mesmo. Eu tô esperando, ansioso isso daí. Mas a linha Resident Evil é uma boa. A linha Silent Hill é boa também no começo, porque
o Silent Hill é um pouco mais diferente. Tem algumas partes que você fica um pouco impotente, você não consegue matar todos os monstros. No caso Resident Evil, você dá tiro pra tudo quanto é canto. É que no Resident Evil os monstros pulam do nada. Então você não sabe se você vai conseguir mirar ou vai ser rápido o suficiente para evitar a morte. Não, mas tem umas partes de Silent Hill que também... O legal do Silent Hill é que alguns monstros têm uma explicação. Se você começar a ler as histórias dos monstros... Mas alguém faz isso no videogame? Lê, cara, lê. Se começar a ler as histórias... Nem Playboy. Alguém lê Playboy? Não, mas pelo menos Silent Hill dá pra ler. Playboy? Não, Playboy é o seguinte, é anúncio, é mulher pelada, anúncio, mulher pelada, e a última página das piadas. Textos, um monte de texto. Isso tem que tirar dinheiro, né, pra pagar isso. E ainda custa caro. Custa caro. Mas voltando a falar Silent Hill, o filme do Silent Hill é muito bom também, na minha humilde opinião. A hora que toca aquela sirene, você já sabe que o negócio vai pegar ali, e você já começa a sofrer na pele da mulher lá. Você, Alexandre, além do Silent Hill que você citou agora, o que mais que você... Eu não vou citar um filme específico, eu vou citar uma época, anos 80. Você quer ver filme de terror, pega filme dos anos 80, que é a época show de bola, na minha opinião. Não sei se é pelo motivo que o Gustavo falou, de que eu era adolescente, que eu era criança. Na verdade, eu era criança, então eu fui ficar adolescente nos anos 90. Mas eu acho que a atmosfera do filme de terror dos anos 80, nada bate ao... Hoje em dia, por exemplo, você assistir Terror em Amityville, o original, será que foi feito nos anos 80 ou 70, Ivar, você sabe? Não, eu não assisti filme de terror, cara. Se for dos anos 70 ou 80, você assiste o que foi feito em 2000 e pouco, alguns anos atrás. O que foi feito alguns anos atrás, você não vê graça nenhuma, você não sente medo. O dos anos 80, mesmo hoje, se eu for assistir, dá aquele clima. Não sei se é pela película, pelo que for que seja feito, é muito melhor a qualidade. Então, assistam um filme de terror dos anos 80. Realmente, anos 80 dá medo mesmo. Você vê fotos de crianças, suas roupas, seu cabelo, você começa a ficar desesperado de mostrar isso. O estilo dos anos 80 já te dá medo, dá medo, né? Começa a ficar nervoso, já começa anos 90, né? Plano Collor, aí você começa a volta. Beleza. Eu queria deixar umas referências. Arthur, você tem alguns? Leu, se veja? Tô pensando aí, pode falar. Eu queria deixar referências para RPG especificamente. Tem alguns jogos que eu já comentei em edições passadas. Tem o Little Fears. Isso eu ia falar, muito bom. Quer falar? Não, pode falar. Então, Pequenos Temores. O mais interessante, Pequenos Medos. O mais interessante é que você joga com uma criança. E você tem, o seu personagem tem o discernimento, a força, a coragem de uma criança. Mas o legal do terror, da repulsa que existe nesse jogo é porque ele trabalha com os 7 pecados capitais. Então são coisas que ofendem o jogador. São coisas que causam medo, ou repulsa, ou asco ao jogador. Outro RPG focado para terror, que não é jogado de forma de terror, é os RPG da White Wolf, Vampiro, Lobisomem, que geralmente são Capitão Vampiro, o Super-Homem Lobo, o Mago, assim, o Lanterna Verde, que não é só verde, que é o... Gangrel Wolverine, né? Gangrel Wolverine, Bruhaga, Garotos Perdidos, muito bom. Entre outras coisas. É um jogo que, assim, muita gente nunca jogou como de horror pessoal, porque não estava preparado para tal. Eu não queria chegar assim. Eu estava procurando um eufemismo assim, foi o melhor de todos. É que eles não compraram o modo Crepúsculo, né? Porque senão ia ficar mais nervoso. Enfim, quando você pega no Vampiro a Máscara a parte de você ser um personagem que tem que matar pessoas, tem que se alimentar de pessoas, tem que usar as pessoas para conseguir sobreviver, aí sim você chega mais perto do terror, do horror pessoal. Mas fora isso, muitos jogos acabam caindo ou para Aventuras do Capitão Vampiro, ou X-Men que chupa sangue. Por que eu vou ter medo se eu tenho meu sobretudo preto e minha katana, não é? E uso botas de couro até o joelho. Qual o nome do seu personagem? Corvo. O que você é? Caitife. Só para ter combinações esdrúxulas de disciplinas. Então, esses jogos, que eram um jeito mais jogado, pelo menos assim, que eu vi de vampiro, tudo bem, vai ter alguém no fórum que vai dizer, não, eu não jogava assim. Cara, se você não jogava assim, ótimo, você é um privilegiado. Sim. Mas a maioria das mesas era tudo Capitão Vampiro soltando porrada, fazendo diablerie uma por semana e coisas do tipo. Ou então os jogos caíam para politicagem, camarilla, essa parte um pouco mais maquiavélica, no sentido verdadeiro da palavra. E por último, queria deixar uma recomendação, quem conseguir encontrar, porque esse livro já saiu de circulação, o manual básico do Ravenloft, que apesar de ser para AD&D, ele é
E por ser um sistema que é focado muito para gamer, para quem curte resolver as coisas no dado e tudo, ele tem muitas dicas, ele tem umas para mestre, especialmente, sobre como montar uma ambientação e uma aventura de terror. Vale muito a pena. Quem conseguir achar. Não sei como é que estão o da terceira edição, não li. Não sei se vai sair para a quarta também. Esse que você indicou, desculpa, é do AD&D. É do AD&D, o Ravenloft do AD&D. Que era uma caixa, dentro da caixa ainda. Os mundos eram em caixas na caixa. Isso, os mundos tinham forma de caixa. Então eu recomendo esses aí. Eu só vou deixar uma recomendação de um jogo que me marcou muito, que foi o Phantasmagoria. Oh, show, hein? Muito bom. Muito bom. Eu acho que ele marcou lembrado. pra mim mais por causa do que era gravado as cenas, né? Era meio filme. Era né? filme. E jogar com um abajurzinho, com aquela lâmpada de 20 no escritório. Eu lembro até hoje de uma cena que a mulher entra no quarto, tá o quarto vazio do bebê, o berço começa a balançar e tocar aquela musiquinha de caixa de música, de bailarininhazinha, e a coisa do berço balança, aí a criança começa a escutar a criança chorar, e o quarto escuro, e aquele vento, e a musiquinha tocando. Aí dá um clima muito bom. Não, a cena que mais me marcou foi quando o cara tava deitado, amarrado com um funil na boca, e o pessoal ficava empurrando carne no funil e matou o cara de falta de ar. Perceberam que o Gustavo é mais gore, mas eu sou psicológico. Vozes. Vozes da terceira. Cara, mó divertido. Eu tava... Lá no meu trabalho eu tenho que ficar tirando foto de tudo quanto é coisa que acontece, né? Eles acham que eu sou o jornalista. Então, jornalista, vai lá tirar foto disso, vai Você lá tem tirar diploma, foto. cara, pode parar. Você Beleza. é jornalista. Não, beleza, mas... Eles têm direito de achar isso aí. Verdade. E chegou um grupo de motorista, cara. Que assim, estava sendo informado que... Explica pros ouvintes onde é que você trabalha Eu primeiro. trabalho numa empresa de transporte. Eu não vou fazer jabá da empresa, porque eu acho que isso também não precisa. Fica à vontade. Não tem som aí de dinheiro, caixa registradora? Não, cara, não tem. Tem alerta, adicionar isso explosão. daí, cara. Fica tranquilo, É Arthur. bom. O patrãozinho não tá aí hoje. Não, beleza. Não, mas não vou falar, não. Uma transportadora, eu faço a parte de comunicação interna da transportadora. A gente trabalha em mais de 7 estados. Alguns ouvintes devem conhecer, outros não. X. E eu faço toda a parte dessa comunicação interna do que está acontecendo. Agora vai ter missa do Dia do Trabalho. Ah, que maravilha. E vai ter Dia das Mulheres. É legal porque assim... Não foi já o Dia das Mulheres? Não, Dia das Mulheres não, Dia das Mães, desculpa. Bom. Que não deixam de ser mulheres. Ai, meu Deus. Dia de algumas mulheres. Isso. Pensei comigo, esqueci o presente de novo. E é legal, cara, esse pessoal que trabalha na estrada, esses motoristas são muito gente boas. São os caras mais gente boa que você pode encontrar na estrada, cara. Pergunta, são um pessoal muito humilde. E o mais legal são os lugares que eles viajam. Cada um conta uma história diferente de um lugar. E um lugar que eles falaram, assim, pra mim, que deve ser muito legal, até tem uma amiga da Cibele que mora lá, é Vitória. Não é o nome da amiga da Cibele, é o lugar, Vitória. É que existem histórias a respeito desse lugar. Ah, é, cara? Opa. O pior, fala assim, a maioria das pessoas, principalmente de São Paulo, que amigas da Cibele, de trabalho. Onde você mora? Eu moro em Vitória, pra essa amiga dela. Lá no norte, né? Vitória, lá em cima. Cara, Vitória é um lugar que ninguém sabe. Geografia, zero, né, pra maioria das pessoas. Fica no Acre? Não, o Acre não existe? Cara, Vitória, até essa amiga da Cibele, que é de Vitória, desculpem as pessoas que são de Vitória. Que Eu sou de Vitória, Arthur, eu nasci lá. Não, mas tem gente que fala que Vitória é a praia de Minas Gerais. Mentira, não é de Minas Gerais. Não? Quando eu fui lá, cara, o que deu de carioca lá, cara, eu só encontrei carioca lá, cara. Mas carioca tem praia, velho. Não, tem praia, mas eu não sei porquê. Eu fiquei 2 dias lá. E o legal... justo aí. O legal de lá é que tudo é separado por ponte, né?
Ah, é? O de Vitória, você tá em Vitória, você vai pra Vila Velha, você passa por uma ponte. Você tem 3 pontes, você escolhe uma. Geralmente é a terceira. Aí no caso Não, me no chama ponto que terceira eu, ponte. aí então no tá. caso no ponto que eu tinha que ir, que era pra Cariacica, eu tinha que passar por outra ponte. Não sei se acho que tem que passar por outra ponte. E lá é tudo, e é uma coisa um perto da outra, cara, é muito legal lá. Lá eu fiquei uns 2 dias, passei pela maldição da namorada. Bom, o que é Aliás, isso? o que viria a ser, Gustavo? A maldição da namorada. A maldição da namorada. Vamos rufar os tambores. Isso, por Rufa favor, vamos. os tambores. Atenção para a definição de maldição da namorada. Maldição da namorada, significado. Quando você vai trabalhar em algum lugar bonito, assim, que tem praia, você planeja, que você acha que você vai terminar o negócio cedo, né? Tem aquele planejamento, pô, vou terminar o negócio cedo, vou pegar uma prainha, vou conhecer o lugar, não sei o quê. É o dia que dá mais chabu, em que você sai tarde pra e chove o dia inteiro. É, cara. Mas, Gustavo, a Pelo praia é menos, ó. molhada, ué. Molhada. Você fica no quiosque lá comendo camarãozinho. É, só se Gustavo, for assim. pelo menos você não rompeu o ligamento do joelho. Não, mas isso daí é outra prova. Isso também é maldição de Foi na namorado? maldição isso de é maldição namorado. de namorado. Eu Dá namorar bruxa, vocês dois, né? Vamos ao relato da maldição da namorada do Arthur. Tá? Fala que eu te escuto, meu filho. Tá, Gustavo, pra quem não sabe, eu namorei a irmã dele durante acho que 1 ano e pouco. E eu fui na formatura do Gustavo, que é muito meu amigo. Eu não tenho mais nada com a irmã dele, mas ele é muito meu amigo até hoje. E o que acontece? A Cibele não gosta da sua irmã, não sei porquê. Coisa de mulher, né? Ah, isso mulher, foi- quando pega birra de alguma coisa, Especialmente é de eterno, ex. né? E, vocês não se viam mais, é o quê? 7 anos? Um negócio assim? Um negócio assim. Uns 7, 8 anos, mais ou menos, que não se via mais. Eis Via que- ex, fazia 7, 8 Eis que eu estava lá. Eis que... Hã? Eis que... Eis que Eu estava... já bêbado que nem um gambá. 2. Eu não tava lá. Você não tava lá. E naquele momento de alegria, euforismo, pulança, não sei se existe. Euforismo e pulança, adorei. Pulança. Euforismo e Neologismos. O meu ligamento do joelho direito foi pro saco. Não, tem que reformular isso daí, né? O cara tava Bebelança- bêbado pra caramba, virou no Bebelança e meio da... comedeira. não, tava bêbado pra caramba, virou no meio da rodinha e gritou, joga eu pra cima! Ah, Entendeu? E bota a culpa na namorada. Entendeu como é que se rompe a o praga de casamento? namorada. agora tem contexto. Isso aí. Joga eu pra cima! Não, mas eu já operei, tá tudo em ordem, tô novo. Peraí. Eu quero ouvir o final da história. E aí? Jogaram ele pra cima? Vocês Me esqueceram de jogaram, pedir pra mas te em vez de segurarem jogar, depois, né? Me jogaram, mas em vez de jogar pra cima, me jogaram pro lado. Me jogaram em cima. E me jogaram em cima de um monte de gente. E eu caí com a perna direita no chão só. A perna esquerda não caiu. Aí fez crack, velho. Meu, já tinha passado metade da festa, já tinha detonado 3 garrafas velho. de uísque. Você acha que a gente ia Então- jogar pra cima ou pro lado? Ia jogar pra onde tivesse gente pra pegar ele, né? Cara, mas eu sempre fui uma pessoa muito azarada, assim. Quando eu era mais novo, meus irmãos até brincam comigo, que eu era o Frankenstein, velho. Todo mês eu tinha que estar no hospital. Alguma coisa acontecia, velho. Ou é meu dedo que eu arranquei o pedaço, ou a testa que eu bati na vitrô. Aliás, essa cicatriz que corta seu rosto do queixo até a sobrancelha é o que, Arthur? Foi fazendo a barba. Não, isso Não, daí foi aquela vez que o Arthur teve um acidente com a espora que ele tava cavalgando. E era dele mesmo. O duro é que ninguém conseguiu entender qual foi o ângulo que a perna dele fez pra causar tamanho estrago. Mas enfim. Não, isso não, mas eu não tenho a cicatriz, mas eu cortei um dia meu tornozelo com a bicicleta, cara. A coroa da bicicleta. Cortou o tornozelo. Cara, não, foi a coisa mais ridícula do mundo. Eu tava andando, de repente um amigo meu passou na frente, eu bati, abri as pernas, a bicicleta virou embaixo das minhas pernas e a coroa entrou no meu tornozelo. Peraí, desenha, não entendi, Arthur. Ó, vamos lá. Vamos fazer uma animação 3D aqui. Começa assim, a história do começo. Do começo. Por favor. Pega as miniaturas, por favor, aí. Então, ó, esse daqui sou Arma eu. o grid aqui. Ó, esse daqui sou eu andando na minha bicicleta, tá vendo? Minhas perninhas. É o aqui celular bonitinhas. dele, é o celular Isso, é dele. meu celular. Aí,
Aqui embaixo da bicicleta existe a coroa, que fica perto do pedal, que é aquela peça onde fica a corrente. Legal, o que liga o pedal, é o que transfere a força do pedal para as correntes. Isso. Para os engenheiros de plantão, né? Então é. E a bicicleta já tinha marcha, isso quer dizer que ela tem 3 coroas, certo? Uma coroa pequena, uma média e uma grande. Sim, senhor. Certo? A corrente estava na coroa média, então aquela coroinha do meio. Agora eu tô visualizando. Isso. A pessoa veio na minha frente, eu bati, abri as pernas. Isso. A bicicleta fez... E a coroa entrou no meu tornozelo. Ah, tá. A bicicleta deu um 180 no meio das suas pernas. Não. Não 90. foi bem assim. 90. Ah, tá. Deu 90. 93. Sim. Deu 93. Deu 93, depois voltou um pouquinho. sim. Beleza. Na verdade, houve um desvio do arco tangente, passando pela cossecante. Que no final formou um ângulo reto e entrou no tornozelo do Arthur. Não foi isso? Muito bom, cara. A pergunta que não quer calar. Quem passou na sua frente? Meu vizinho, cara. Seu vizinho. Achei O que fosse sua Gustavo. namorada. Achei que fosse outra maldição de namorada, não é, né? Não, cara, mas... Aí... Eu imagino como deva ser divertido. Não, o pior é assim... Divertido, cara. Você vai lá no hospital, os caras te conhecem. Não, eu Você tava... vai sempre com o mesmo médico. Quando eu operei né? do joelho, que foi em 2007, eu tava com saudade do meu cirurgião, cara. Mó divertido. Falando ortopedista, cirurgia, essas coisas, eu comecei a dar uma aula de inglês num curso de inglês médico. Né? É interessante porque, assim, as pessoas que estão fazendo aula comigo, elas contam experiências, o que acontece com eles. Alguns são estudantes, alguns já são profissionais. E eles falam dos carrinhos. Cada especialidade tem um carrinho diferente que é levado para emergência, para cirurgia. E eles falam que o carrinho mais legal, que inclusive acha a sua cara, Arthur, é o carrinho do ortopedista. Que tem martelo, serra, furadeira, broca, parafuso, ali tudo para colocar os ossos e, enfim, da pessoa no lugar. Cara. Tipo assim, na sala de emergência ainda. Caraca. A Cibele, pra quem não sabe, minha namorada, ela é médica veterinária. Ela adora abrir coisas e fechar coisas. Ela podia Quem ser é ladra no ortopedista... D&D. Não, quem é ortopedista... Muito boa. Nunca deu uma serra pra ela de presente. Viu? Não, cara, eu até brincava com ela, né? Que tipo... Ah, de abrir? Ela te abria, assim, depois fechava. Não, de imagina novo. se ela fosse sonâmbula, né? Eu acordo, ela tá assim, sonambulando, assim, com um bisturi, me abrindo. Ela falou assim, Arthur, o seu estômago aumentou meio centímetro hoje, vamos fechar de novo. Se você acordasse ainda, tava bom, né? É bom mesmo, velho. Agora imagina a dor. Você tá sonhando lá, que tá saltitando no campo dos Teletubbies. De Nossa, repente, esse bar, não, obrigado. De repente, sua namorada te abrindo pâncreas, assim. Não, mas ela gosta de mim, cara. Eu acho. Ela gosta. Eu gosto.